estou aqui com o Oscar Dávila, médico veterinário, titular do Armazém Quatro Patas, né? Sediado aqui em Porto Alegre, onde tem clínica, tem bloco cirúrgico, enfim, toda a atividade exigida para uma grande base para tratar do seu pet, do seu gatinho, dos seus gatos, etc. e tal, com esse grande profissional, o Oscar Dávila, que é um cirurgião, né? E clínico também. Essa sede fica ali na rua Domingos Crescêncio, no bairro Santana, Domingos Crescêncio, 675. Muito bem. O problema agora desse excesso de calor, Oscar Dávila, como deve proceder aí os tutores, enfim, todo aquele que tem seu pet, seu gato, para minimizar essas dificuldades desses, né, esses animais no momento tão crítico, né, porque nós estamos vivendo uma época de extremo calor. Exatamente. Se está quente para nós, está mais quente ainda para os cães e gatos, né? Porque eles têm essa dificuldade de eliminar o calor do corpo, né? Eles conseguem isso só por meio da respiração, né? Um pouquinho ali por meio das patas, mas grande parte, né, disso acontece pela respiração. Então é muito importante que a gente oriente a população com relação aos cuidados, né? Então, horário de passeio, horário mais cedo, mais à noite, disponibilidade de água, todos esses cuidados que vão manter esses cães e gatos aí acobertos, né, desses extremos de temperaturas, desses calores aí que tem feito, seja na cidade, no litoral, em qualquer lugar, para que a gente consiga aí manter a qualidade de vida deles e evitar ali e controlar sempre os sinais, né? Principalmente respiração ofegante, né? Aquele animal que está muito inquieto ali depois de um passeio ou de um momento de calor. Além de outros cuidados também, não deixar sozinho no carro, mesmo que seja por 2 minutos, 3 minutos, em hipótese nenhuma, né? Sempre vigiados. Bastante água, trocar água muitas vezes, assim, várias vezes ao dia, mais de uma opção de pratinho de água ali no ambiente que tiver, né? Alguns cuidados ali com relação também à alimentação e para que a gente consiga aí passar por essa temporada aí sem nenhum tipo de contratempo, como um aumento, né? Uma hipertermia aí, que é uma situação de emergência, né? Que as famílias têm que ficar muito atentas com relação a isso. Perfeito. Nessas lojas que nós temos aí que oferecem produtos para gatos, né, e os pets, existe algum tipo de equipamento para minimizar esses aquecimentos dentro de casa, no apartamento, enfim? Exatamente, existe sim, existe os colchões, aqueles colchões de gel, existe fontes de água de diferentes tipos, né? Então tem hoje em dia a indústria aí oferecendo muitos produtos aí para essa manutenção, mas eu sempre diria que os cuidados básicos mesmo são aqueles cuidados que não tem praticamente custo nenhum, né? Às vezes colocar ali uma pedrinha de gelo, não precisa ser água gelada, né? Só uma água um pouquinho mais fresca, né? Observar o ambiente, se aquele ambiente da água não fica no sol, se é um ambiente que está, né, mais tranquilo. Ventilador, não precisa ser direto ali no animal, ar-condicionado também, controlar temperaturas, então não pode estar lá 19 graus, daqui a pouco o animal sai correndo ali para a rua com 40 graus. Então esses choques térmicos, esses contrastes, e controlar as raças específicas, né? Tem raças que a gente chama de braquicefálicos, basicamente são aqueles animais, aqueles cães, principalmente ali com o focinho achatado, né? Então, os pugs, os shih tzus, lhasa apso, os bulldogs de todos os tipos. Tem outros também que tem ali, não tem o focinho achatado também, como os spitz, né? O Lulu da Pomerânia também, que eles têm o crânio, né, mais encurtado. São cães que têm uma alteração, uma característica respiratória. Isso não é uma doença, é uma característica dos cães que a gente precisa controlar, e esses são cães mais propensos aí a esses aumentos de temperatura, então a gente precisa controlar, porque essa respiração muito ofegante, às vezes pode se confundir um pouco com o temperamento mais agitado do animal. Então observar ali se a língua já está um pouco roxa, aquele animal está realmente ali com a mucosa, né, com a gengiva muito vermelha. Ficar de olho ali para já tratar de hidratar aquele animal. Não é forçar a tomar água, oferece a água, se ele não tomar água, tudo bem. Já começa a molhar o corpo dele ali pelas patinhas, barriga, não precisa, né, usar água gelada, então nada de choque térmico, né, numa situação como essa, e já procurar atendimento de urgência ali, procurar um médico veterinário assim que possível, mesmo depois que passe a crise, para ter certeza que ficou tudo bem nessas situações.
Controle ali de uma calçada muito quente, né? A gente tem que lembrar que eles não têm sapato, né? Então, basicamente ali, até alguns no inverno ali utilizam, né? Mas a gente sabe que 99% dos cães andam com as patinhas ali livres, então num piso ali, às vezes, que está a 40, 50 graus, né? Então a gente precisa controlar, porque eles são muito resistentes. Às vezes a vontade, o ímpeto deles de passear é tão grande que eles são capazes de suportar situações bem adversas ali, chegar a um extremo, né, que a gente tem um cuidado com relação a isso. Perfeito. Não abre mão também do controle do calendário de vacinas e todas essas situações aí que às vezes o pessoal meio que esquece, vacila, né? Exatamente. A prevenção sempre é o melhor aliado, né? Seja na medicina veterinária, na medicina humana, com certeza o doutor aí tá aí para nos alertar sobre isso, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, o antiparasitário externo, o antipulgas, o vermífugo, que é o antiparasitário interno, o calendário de vacinas sempre em dia, sempre atualizado, né? Não interessa se dou vacina da raiva, não dou vacina, dá sempre, faz todo o protocolo de vacinas, não sabe o que vai acontecer amanhã. Se esse animal vai precisar ser internado, se esse animal vai precisar fazer uma viagem de urgência ou algo inesperado que precisa de um atestado de saúde, as vacinas precisam estar em dia. Acontece um incidente, de repente vai um amigo em casa ali, leva uma criança, aquele animal se assustou, deu uma pequena mordiscada, já é um transtorno, né? Então, assim, são vacinas de cuidado para o animal e da nossa responsabilidade civil em relação aos nossos pets também, que podem nos causar aí aborrecimentos em função disso. É interessante, né, doutor, porque a gente sempre acha que não se dá conta que a questão da temperatura, a manutenção da temperatura corporal, principalmente dos cães, ela se faz exatamente esse controle pela respiração. Exatamente. E aí então vem essa questão, a gente vê um cachorro que está taquipneico, ou seja, respirando muito rápido, tem essa questão da coloração da língua, né? Língua mais roxa, é um sinal. E eu lhe perguntaria uma outra coisa, e o inverso? Certo? Há necessidade no inverno, em que se vê hoje muito frequente colocar capas dos cães, no sentido, há necessidade de fazer algum aquecimento externo através de roupas ou capas que vem sendo utilizada, ou isso para o animal não faz muita diferença? Não tem uma diferença, porque na verdade o animal já tem a pelagem dele, né? Então, às vezes, a gente precisa observar assim, tem raças, algumas raças específicas, como os galgos, por exemplo, né? Que ele praticamente é zero gordura, né? Praticamente Exato. São cães que não tem depósito nenhum de gordura. Estão sempre com fome, né? Estão sempre com fome, estão sempre tremendo, né? Então, esses cães, eles têm uma tendência, né, de uma dificuldade de um pouquinho de manter uma temperatura mais estável, então pode ser benéfico em alguns casos, depende muito da atividade do animal. Animais com pelagem comprida não tem necessidade, às vezes a família, mas ele sente frio. Não é propriamente sentir, ele acostumou, né, aquilo ali é um aconchego, é um conforto, né, que nem tomar uma sopa, né, então assim, é algo que, na verdade, ali é algo reconfortante para ele, porque foi um hábito que se gerou, né. Gato, então, mesma coisa, né. Então, às vezes a gente faz determinadas cirurgias nos gatos ali e coloca a roupinha pós-cirúrgica, né, para eles não mexerem nos pontos. Passa 2 dias, a família está ligando, só ele não se mexe, né, ele está doente, então traz de volta para a clínica. Eu falo, fica tranquilo, porque ele não está habituado a utilizar a roupa, então ele anda, parece que está uma camisa de força, né, então... Tudo é hábito, né? Os cães têm muito isso, né? Essas técnicas de adestramento e de cuidado são hábitos que que a gente vai ensinando para eles e eles vão percebendo a cultura da família. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm cães e gatos em casa, eles não sobem no sofá, não sobem em cadeira, não sobem em lugar nenhum. Na minha casa, por exemplo, tenho 2 gatas lá em casa, elas voam pela casa inteira, né? Então tomam conta de tudo. Mas isso é porque a família vai permitindo, né? Eu e minha esposa acabamos, né, sendo mais condescendentes ali, então as gatas tá tudo encapado, né? Chega uma visita, tem que guardar as capas de tudo porque tomaram conta. No caso, então, de uma hipertermia num cão, a primeira medida seria molhar as patas, molhar o dorso. Isso, molhar o peito, ali, a barriga. Exatamente. Para que a gente consiga restabelecer a temperatura, não de uma maneira abrupta, né? Então, não é tirar dentro da piscina. Não. Exatamente. Nem uma água gelada, nada nesse sentido, porque então vai controlar, ligar um ventilador, ar-condicionado, ele começar a umedecer
para que aquele animal comece a se acalmar. E eu sempre recomendo isso, assim, a calma, né, numa situação de urgência, de emergência como essa, assim, ela é muito importante. Primeiro, tem mais alguma pessoa junto, não vai pegar aquele animal, sair correndo para dirigir, daqui a pouco vai ter um acidente automobilístico. Peça ajuda para um vizinho, telefona para alguém, para que consiga ali procurar o atendimento, né, e manter a calma, né. Essas situações aí a gente vai umedecendo eles e molhando devagar, não precisa forçar ele a tomar água, pode engasgar, então oferece água e aquilo ali vai manter a calma, porque até o tom de voz, né, às vezes a gente chega, um tutor ali no consultório, com o paciente e já muda o tom de voz, mas daqui a pouco aquele cachorro está chorando. O tutor sai de perto, né, vai para a sala de espera, a gente já observa outro animal dentro do consultório sozinho, porque ele percebe aquela angústia que ele está sentindo e acaba, né, piorando às vezes a situação. Muito bem, perfeito.